Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que anda a preparação em direito tributário? Eu sei que é longa e dolorosa, mas a recompensa é duradoura, acredita em mim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Miranda e atualmente ocupo o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. E nessa sequência de vídeos que vocês já sabem, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos estudando a Lei Complementar número 214 de 2025, na formatação esquematizada para concursos. Estamos vendo a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, Imposto Seletivo. Lembrando a todos que hoje estamos na nossa aula de número 6. Amigos e amigas, vocês já estão acostumados. Toda a nova aula nós fazemos uma recapitulação do que nós vimos na aula anterior. Combinado? Então, o que nós vimos na aula anterior? Segue as fichas resumo. Vamos lá. Vimos, portanto, o local da operação. Considera-se local da operação um bem móvel material o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. Bastante lógico, né, amigos e amigas? O que mais? Local da operação com bem imóvel imaterial, inclusive direito relacionado a bem imóvel, o serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel e o serviço de administração e intermediação de bem imóvel, o local onde o imóvel estiver situado. Local da operação com serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física ou fruído presencialmente por pessoa física, o local da prestação de serviço. O que quer dizer fruir? Fruir é você utilizar, né? Você dispor de alguma coisa. E por fim, amigos e amigas, nós temos o quê? Nós temos o local da operação com serviço de planejamento, organização, administração de feiras, exposição, congressos, espetáculos, exibições e congêneres, o local do evento a que se refere o serviço. Beleza? Muito bom então. Considera-se local da operação um serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel, material e serviços portuários, o local da prestação do serviço. Local da operação com serviço de transporte de passageiros, o local de início do transporte. Local da operação com serviço de transporte de carga, o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário constante do documento fiscal. Local da operação com serviço de exploração de via, mediante cobrança de valor a qualquer título, incluindo tarifas, pedágios e quaisquer outras formas de cobrança, o território de cada município e estado ou do Distrito Federal, proporcionalmente à correspondente extensão da via explorada. E por fim, local da operação com serviço de telefonia fixa e demais serviços de comunicação prestados por meio de cabos, fibras e meios similares, o local de instalação do terminal. Beleza? Considera-se local de operação com demais serviços e demais bens móveis imateriais, inclusive direitos, o local do domicílio principal do adquirente nas operações onerosas, ou seja, que envolve pagamento, e do destinatário nas operações não onerosas, ou seja, que você não tem cobrança. No caso de bem móvel material, a operação realizada de forma não presencial considera-se local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário o destino final indicado pelo adquirente ao fornecedor, caso o serviço de transporte seja de responsabilidade do fornecedor. No caso de bem móvel material, em operação realizada de forma não presencial, considera-se local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário o destino final indicado pelo adquirente ao terceiro responsável pelo transporte, caso o serviço de transporte seja de responsabilidade do adquirente. Bastante lógico, né? No caso de bem móvel material, considera-se ocorrida a operação no local do domicílio principal do destinatário na aquisição de veículo automotor terrestre, aquático ou aéreo. Combinado? Considera-se ocorrida a operação no local onde se encontra o bem móvel material na aquisição de bem, nas hipóteses de licitação promovida pelo poder público, de bem apreendido ou abandonado ou no caso de leilão judicial. Considera-se ocorrida a operação no local onde se encontra o bem imóvel material na
na constatação de irregularidade pela falta de documentação fiscal ou pelo acobertamento com documentação inidônea. Cuidado, hein, pessoal? No caso de bem imóvel imaterial, inclusive direito relacionado a bem imóvel, serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel e serviço de administração e intermediação de bem imóvel, caso o bem esteja situado em mais de um município, considera-se o local do imóvel o município onde está situada a maior parte da sua área. Considera-se o local do domicílio principal do adquirente ou, conforme o caso do destinatário, o local do constante do cadastro de identificação única. Ok? Considera-se local do domicílio principal do adquirente ou destinatário, na hipótese de ausência de cadastro regular, o que resultar da combinação de ao menos dois critérios não conflitantes entre si a escolha do fornecedor. Primeiro critério, endereço declarado ao fornecedor. Pode ser também o endereço obtido mediante coleta de outras informações comercialmente relevantes no curso da execução da operação. Pode ser o endereço do adquirente constante do cadastro do arranjo de pagamento utilizado para o pagamento da operação. Ou ainda, olha que interessante essa novidade, endereço IP do dispositivo utilizado na contratação da operação obtido com o emprego de método de geolocalização. Ó, tá bem moderna, né, a nossa legislação, né? Muito interessante, amigos e amigas. Amigos e amigas, caso não seja possível a combinação de ao menos dois critérios não conflitantes que a gente viu agora entre si, né, será considerado o endereço declarado ao fornecedor. Ou seja, não tem como escapar, né? Nas aquisições realizadas de forma centralizada por contribuinte sujeito ao regime regular da IBS e do CBS, que possui mais de um estabelecimento que não estejam sujeitas à vedação à apropriação de créditos, o que acontece? O serviço de telefonia fixa e demais serviços de comunicação prestados por meio de cabos, fios, fibras e meios similares serão considerados prestados no domicílio principal do adquirente. E ainda considera-se como domicílio principal do adquirente o local do seu estabelecimento matriz, nos casos do serviço de telefonia / comunicação acima mencionados, né, esses aqui, e demais serviços, bens móveis e materiais, inclusive direitos. No caso de prestação à distância, ainda que parcialmente, de serviço para pessoa física, considera-se o local da operação o local do domicílio principal do adquirente nas operações onerosas, ou seja, tem uma cobrança, e do destinatário nas operações não onerosas, onde, ou seja, não temos um pagamento. Beleza? Prosseguindo, amigos e amigas, caso a autoridade tributária constate que as informações prestadas pelo adquirente em relação ao domicílio principal do adquirente ou do destinatário estejam incorretas e resultem em pagamento menor do IBS e da CBS, a diferença será exigida do adquirente com acréscimos legais. Nas operações com abastecimento de água, gás canalizado e energia elétrica, considera-se como local da operação o local da entrega ou disponibilização nas operações destinadas a consumo. O local do estabelecimento principal do adquirente, no fornecimento de serviços de transmissão de energia elétrica e nas demais operações, inclusive nas hipóteses de geração, distribuição ou comercialização de energia elétrica. Na hipótese de demais serviços, demais bens móveis e materiais, inclusive direitos, caso o adquirente seja residente ou domiciliado no exterior e o destinatário seja residente ou domiciliado no país, considera-se como local de operação o domicílio do destinatário. Combinado? Nas aquisições de energia elétrica realizadas de forma multilateral, considera-se local de operação o do estabelecimento ou domicílio do agente que figure com balanço energético devedor. Nas operações de transporte dutoviário de gás natural, o local da operação será o do estabelecimento principal do fornecedor na contratação de capacidade de entrada de gás natural do duto nos termos da legislação aplicável, e do adquirente na contratação de capacidade de saída do gás natural do duto. Às operações de cessão de espaço para prestação de serviços publicitários, aplica-se o disposto em relação a demais serviços e demais bens móveis e materiais, para a definição do local da operação, que será a do adquirente das operações onerosas e do destinatário
nas operações não onerosas, amigos e amigas. Ou seja, amigos e amigas, na aula passada nós falamos do capítulo 2, do IBS da CBS sobre operações com bens e serviços, um longo capítulo que vai do artigo 4º até o artigo 57 e, mais especificamente, nós encerramos quem? Nós encerramos a seção 4 do local de operação, que correspondia ao artigo 11. Legal? Com isso, amigos e amigas, para deixar bem claro que nós já fechamos a seção 1, a seção 2, a seção 3 e também a seção 4, beleza? Falta agora nós prosseguirmos para a base de cálculo, seção 5, artigo 12 e artigo 13. O que veremos hoje, amigos e amigas? Veremos, obviamente, né, professor, a seção 5 da base de cálculo, artigo 12 e artigo 13. Preparados? Muito bem, então vamos em frente, que tem bastante coisa para ver. Seção 5 da base de cálculo, artigo 12 e artigo 13. A base de cálculo do IBS da CBS é o valor da operação, salvo disposição em contrário prevista nesta própria lei, que nós estamos estudando. O valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores correspondentes ao que, amigos e amigas? Acréscimos decorrentes de ajuste do valor da operação. Juros, multas, acréscimos e encargos. Descontos concedidos sob condição. Valor do transporte cobrado como parte do valor da operação, no transporte efetuado pelo próprio fornecedor ou no transporte por sua conta e ordem. Tributos e preços públicos, inclusive tarifas incidentes sobre a operação ou suportados pelo fornecedor, exceto aqueles que não integram a base de cálculo do IBS e da CBS, amigos e amigas. Demais importâncias cobradas ou recebidas como parte do valor da operação, inclusive seguros e taxas. Não integram a base de cálculo do IBS e da CBS, amigos e amigas, o montante do IBS e da CBS incidente sobre a operação. Que mais? O montante do IPI. Os descontos incondicionais. Os reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem ou em nome de terceiros, desde que a documentação fiscal relativa a essas operações seja emitida em nome do terceiro, evidentemente, né, amigos e amigas? O montante incidente na operação do ICMS, do ISS, do PIS/PASEP, da contribuição social sobre a receita e faturamento e da contribuição social sobre o importador de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2032, amigos e amigas. E, por fim, a contribuição de iluminação pública dos municípios e do Distrito Federal. Considera-se desconto incondicional a parcela redutora do preço da operação que conste o respectivo documento fiscal e que não dependa de evento posterior, inclusive se realizado por meio de um programa de fidelidade concedido de forma não onerosa pelo próprio fornecedor. Atenção para esse ponto aqui, amigos e amigas. A base de cálculo corresponderá ao valor de mercado dos bens ou serviços, entendido como valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas, nas seguintes hipóteses.
Primeira hipótese, falta do valor da operação. O que mais? Operação sem valor determinado. Valor da operação não representado em dinheiro. Operação entre partes relacionadas. Beleza, amigos e amigas? Caso o valor da operação esteja expresso em moeda estrangeira, será feita a sua conversão em moeda nacional pela taxa de câmbio apurada pelo Bacen, de acordo com o disposto no regulamento. Caso o contribuinte contrate instrumentos financeiros derivativos fora das condições de mercado que ocultem parcial ou integralmente o valor da operação, o ganho no derivativo fará parte da base de cálculo do UBS e da CBS. A base de cálculo relativa à devolução e cancelamento será a utilizada na operação original. No transporte internacional de passageiros, caso os trechos de ida e volta sejam vendidos em conjunto, a base de cálculo será aumentada pelo valor da operação. Beleza, amigos e amigas? O valor da operação será arbitrado pela administração tributária quando, atenção, não forem exibidos a fiscalização, inclusive sob a alegação de perda, extravio, desaparecimento ou sinistro, os elementos necessários à comprovação do valor da operação nos casos em que for realizada a operação sem emissão de documento fiscal ou estiver acobertada por documentação inidônea. For declarado em documento fiscal valor notoriamente inferior ao valor de mercado da operação. Em qualquer outra hipótese em que forem omissos, conflitantes ou não merecerem fé as declarações, informações ou documentos apresentados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado. Para fins de arbitramento, a base de cálculo do UBS e da CBS será o valor de mercado dos bens ou serviços financeiros, entendido como valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas. Quando não estiver disponível o valor acima, a base de cálculo será calculada com base no custo do bem ou serviço, acrescidos das despesas indispensáveis à manutenção das atividades do sujeito passivo, ou com base no lucro bruto apurado conforme escrita contábil e fiscal. Pelo valor fixado por órgão competente, pelo preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, ou pelo preço divulgado ou fornecido por entidades representativas dos respectivos setores, conforme o caso. Passando então, amigos e amigas, ao resumo da ópera, o que vimos hoje, vamos às fichas para vocês relembrarem. A base de cálculo do UBS e da CBS é o valor da operação, salvo disposição em contrário prevista nesta própria lei. O valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive valores correspondentes ao quê? Acréscimos decorrentes de ajuste do valor da operação, a juros, multas, acréscimos e encargos. Descontos concedidos sob condição, valor do transporte cobrado como parte do valor da operação no transporte efetuado pelo próprio fornecedor ou no transporte por sua conta e ordem. Tributos e preços públicos, incluindo tarifas incidentes sobre a operação e suportados pelo fornecedor, exceto aqueles que não integram a base de cálculo do UBS e da CBS. Beleza. Que mais, amigos e amigas? Demais importâncias cobradas ou recebidas como parte do valor da operação, inclusive seguros e taxas.
não integram a base de cálculo do IBS da CBS, o montante do IBS da CBS incidente sobre a operação. Ainda bem, né? Evitar aquelas brigas terríveis sobre o ICMS. Montante do IPI, os descontos incondicionais, os reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta em ordem ou em nome de terceiros, desde que a documentação fiscal relativa a essas operações seja emitida em nome do terceiro. O montante do incidente na operação do ICMS, do ISS, do PIS/PASEP, da contribuição social sobre a receita e o faturamento e da contribuição social sobre o importador de 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2032 e a contribuição de iluminação pública dos municípios e Distrito Federal. Considera-se desconto incondicional a parcela redutora do preço da operação que conste do respectivo documento fiscal e não dependa de evento posterior, inclusive se realizado por meio de programa de fidelidade concedido de forma não onerosa pelo próprio fornecedor. A base de cálculo corresponderá ao valor do mercado dos bens ou serviços nas seguintes hipóteses: falta do valor da operação, operação sem valor determinado. A base de cálculo corresponderá ao valor de mercado dos bens ou serviços nas seguintes hipóteses, né? Continuando aqui a ideia. Valor da operação não representar dinheiro, operação entre partes relacionadas. Caso o valor da operação esteja expresso em moeda estrangeira, será feita sua conversão em moeda nacional pela taxa de câmbio apurada pelo Banco Central. Caso o contribuinte contrate instrumentos financeiros derivativos fora da condição de mercado que oculte parcial ou integralmente o valor da operação, o ganho do derivativo comporá a base de cálculo do IBS da CBS. Cuidado, hein? A base de cálculo relativa à devolução ou cancelamento será a mesma utilizada na operação original. No transporte internacional de passageiros, caso os trechos de ida e volta sejam devidos em conjunto, a base de cálculo será metade do valor cobrado. O valor da operação será arbitrado pela administração tributária quando não forem exigidos a fiscalização ou os elementos necessários à aprovação do valor da operação nos casos em que for realizada a operação sem emissão de documento fiscal ou estiver acobertado por documentação idônea. Não e for declarado em documento fiscal o valor notoriamente inferior ao valor de mercado da operação. O valor da operação será arbitrado pela administração tributária quando, em qualquer outra hipótese que forem omissos, conflitantes ou não merecerem fé as declarações, informações e documentos apresentados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado. Para fins de arbitramento, a base de cálculo do IBS da CBS será o valor de mercado dos bens ou serviços fornecidos, entendido como o valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas. Para fins de arbitramento, quando não estiver disponível o valor de mercado, a base de cálculo do IBS da CBS será calculada com base no custo do bem ou serviço acrescido das despesas indispensáveis à manutenção das atividades do sujeito passivo ou do lucro bruto apurado com base na escrita contábil ou fiscal. Beleza? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Eu espero que vocês Para fins de arbitramento, quando não estiver disponível o valor de mercado, a base de cálculo do IBS da CBS será calculada pelo valor fixado pelo órgão competente, pelo preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador ou pelo preço divulgado ou fornecido por entidades representativas dos respectivos setores, conforme o caso. A seguir, cenas dos próximos capítulos. O que veremos no próximo vídeo, amigos e amigas? Na próxima aula. Começaremos a seção 6, vamos falar das alíquotas, vai do artigo 14 até o artigo 20, e especificamente a subseção 1, alíquotas padrão, artigo 14 até o artigo 17, amigos e amigas.